Ayrton Senna. E começando as nossas curiosidades, ó, só para frisar, Tom, o Senna ele nasceu aqui em São Paulo, né? Ele, como eu disse, ele viveu ali no bairro de Santana. Ele nasceu no dia 21 de março de 1960, ou seja, ele teria 64 anos se fosse vivo, né, atualmente. E no dia 1º de maio de 1994, ele morreu no trágico acidente no GP de San Marino, em Imola, na Itália, né? E após seu carro coligir uma mureta de proteção, que fez o mundo inteiro chorar, né? Foi um momento muito triste, um domingo triste demais. Eu ainda não era nascido naquela época, mas cresci Não, ouvindo meus inclusive, pais falarem, né? eu estava assistindo essa época, eu estava Sim. assistindo com meu pai, com a minha mãe, né, de manhã Hã? cedo. Inclusive, minha mãe fez umas coxinhas gostosas lá e a gente estava Opa. saboreando, né, e a gente estava torcendo muito, né, cara. Infelizmente, aconteceu esse corrido aí, né, teve a batida e todo mundo ficou torcendo para não ser uma coisa tão grave, né, mas infelizmente veio essa triste notícia, né. Ô, Tom, na época você era criança, né? Mas o que você lembra daquele momento em que você viu a cena, né? A cena do Senna fica meio contraditória, né? Mas você viu aquela cena emblemática, né? Do carro batendo na mureta e com aquela frase que o Galvão disse, né? Senna bateu forte. E ficou assim um silêncio. Ainda não sabia o que tinha acontecido, se era tão grave ou não, mas só pela batida a gente já via que era alguma coisa séria. Mas a esperança que todo o povo brasileiro tinha é que ele saísse vivo daquele carro, né? Então ele acabou indo, né, para o Hospital Santa Maggiore, em Bolonha. Infelizmente, poucas horas depois, né, desse acidente, acabou vindo a notícia da morte trágica de Ayrton Senna. Eu queria que você falasse, você, naquela época, uma criança de 8 anos, né, como você disse, Isso, o que que você, o que que você se lembra daquele momento, o que que passou na sua cabeça, Tom? Olha, na época eu estava até falando com a minha mãe, a gente fizemos até umas orações para não acontecer nada de mal e mais com ele, né? E eu falei, eu acho que não vai sim, né? Acho que tomara que Deus não deixe ele acontecer nada de grave com ele e esperamos que ele volte, né? A gente estava torcendo para não acontecer nada demais com ele. A gente rezamos bastante aqui na sala, né? Tava eu, minha mãe lá, e aí a gente nunca esperava ter essa notícia, né? Eu achava que ia ser uma coisa só de ter machucado mesmo, né? A gente nunca esperava que fosse uma coisa tão grave mesmo, né? Como o Galvão falou que foi uma coisa bateu forte, eu falei, ixi, vamos torcer para não ser nada de grave, né? Porque ele tava com capacete e tudo, né? Só depois que a gente foi saber, né? Depois de tarde que a gente foi saber que, infelizmente, foi muito grave mesmo, que veio a notícia, né? Realmente, eu estava vendo uma matéria esses dias, inclusive ontem, né, teve uma matéria que o Roberto Cabrini fez, porque naquela Uhum. época, né, em 94, o Cabrini, que atualmente está na Record, ele era repórter da Globo, então ele cobria diretamente a Fórmula 1. Era o Galvão Bueno, narrador, o comentário era do Reginaldo Leme e a reportagem era Uhum. do Cabrini, né? Então ele sempre esteve junto ali com o Ayrton Senna, né, no auge da carreira dele, e nesse dia ele também estava. Tanto que depois que aconteceu esse acidente, que retiraram o Senna, levaram de helicóptero até Bolonha, no Hospital Santa Maggiore, o Cabrini, ele foi também para o hospital. Então ele ficava falando lá pro Galvão, pro pessoal da Globo, o que estava acontecendo lá no hospital. A notícia que foi nos dada naquele momento era que o Senna chegou vivo no hospital, né? Foi falado Sim, pelos foi, médicos naquele foi. momento. Então aí o Cabrini ficou lá, junto, lá de plantão, e aí a cada momento vinha um boletim novo. Tanto que os dois primeiros boletins, né, de notícias assim do estado de saúde do Senna, ou a situação que ele estava no momento, foram dados durante a corrida. Por incrível que pareça, a corrida continuou, apesar de tudo isso, eles continuaram a corrida lá no GP de San Marino e Imola. E enquanto isso, ia abrindo um espaço ali, o Galvão perguntava para o Cabrini como estava o andamento ali, e ele trazia os boletins atualizados. No terceiro boletim, já veio uma notícia mais assustadora, que foi quando ele constatou lá que o Senna tinha tido morte cerebral. E Foi. como todos sabem, quando fala assim, realmente é muito difícil, né, reverter o quadro. Até que alguns minutos depois veio a notícia que, como o Cabrini disse, né, no momento, que ninguém gostaria de dar, né, que era a morte do Ayrton Senna, né, vítima daquele trágico acidente lá em Imola, né, aquela pista que hoje em dia virou uma espécie de homenagem a ele, né, muitas pessoas vão lá visitar, né,
aquele circuito, construiu até uma estátua em homenagem ao Senna, então virou um ponto assim de referência, de lembranças e também de homenagens a esse grande ídolo. Então realmente é uma imagem muito forte, né, essa imagem da batida, a gente já viu que seria uma coisa grave, e eu queria a sua opinião, Tom, porque eu acredito que ele já tenha morrido ali na pista, né? Eles falaram assim que tinha morrido no hospital para não denegrir a imagem, né, lá do GP de San Marino, lá em Imola, né? Porque aí, se acontecesse isso, segundo as leis italianas, eles perderiam o direito, né, de disputar o GP lá em Imola. Eu acredito que, assim, para encobrir tudo isso, né, como já tinha tido dois acidentes, né, alguns dias antes, por exemplo, eu estava vendo aqui, no dia 30 de abril, não, dia 29 de abril, na sexta-feira, o Rubinho Barrichello, nessa mesma pista, durante o treino, se chocou contra uma barreira de pneus. E ele foi, assim, um acidente grave, mas o dele, ele sofreu apenas escoriações e quebrou o nariz. Então, ele ficou alguns dias internado, em observação, mas, graças a Deus, não foi nada, assim, mais sério, né? Então, o Uhum. Rubinho Barrichello até hoje aí com a gente, né, já atuou muitos anos na Fórmula 1, mas ele foi o primeiro que sofreu acidente 2 dias antes do acidente do Senna. Um dia antes, no dia 30, o Tom, que foi no sábado, na qualificatória para o dia seguinte, o austríaco Roland Ratzenberg, né? Roland Ratzenberg, ele bateu na curva Villeneuve, após a asa dianteira do carro se soltar e fazer ele perder o controle do carro. Essa essa história já não terminou de uma forma muito feliz, não, porque, infelizmente, o Ratzenberg ele faleceu, né? Ele faleceu vítima Foi. aí do acidente um dia antes do Senna. E essa, assim, essa triste notícia, né, da morte do Ratzenberg mexeu muito com o Senna, né? Porque ele até cogitou que não iria, né, disputar ali o GP no dia seguinte, no dia 1º de maio de 94, mas foi convencido pelo Williams, né? Já tinha duas coisas, ele já não confiava muito no carro da Williams, que estava um pouco assim mais deteriorado do que dos anos anteriores. E depois essa notícia tem primeiro o Rubinho Barrichello, né, na sexta. No sábado, a morte, né, a fatalidade aí que aconteceu com o austríaco, o Roland Ratzenberg. E aí no domingo, ele não estava assim muito confiante para disputar esse GP, né? Mas aí ainda manteram, ele foi, tanto que no carro dele tinha uma bandeira em homenagem da Áustria, né? Que era em alusão aí ao piloto austríaco que faleceu, até que, infelizmente, dia 1º de maio, aconteceu essa fatalidade com o Senna, né, essa trágica morte, e que parou o Brasil, né? Foi muito triste mesmo. Infelizmente não foi a mesma coisa, né? Foi que na época até tinha falado com a minha mãe, né? Falava, agora o esporte perdeu a graça do Fórmula 1, né? Porque o Senna tinha morrido, né? Então a gente até deixamos um pouco de assistir a Fórmula 1, né? Porque na época todo mundo se reunia, né? Se encontrava para torcer pro Senna, né, cara? Então perdeu um pouco de graça, né? Depois que ele se foi, né? Aí depois a gente Exatamente. tentando com outros pilotos, né? Mas o Senna era demais, cara. O Senna sempre vai ser o melhor, né, cara? Mas eu queria a sua opinião, Rafael, da representatividade que o Senna teve para o esporte, né? Não digo só para o automobilismo, mas para o esporte em si. Realmente o Ayrton ele representa, como você falou bem, um ídolo, né? Uma lenda que, principalmente para a época de 90, início dos anos 90, que o Brasil estava precisando de alegrias, ele era a única alegria para nós, né, brasileiros. E não só no Brasil, como no Japão e no mundo, ele é realmente o piloto maior entre os pilotos da Fórmula 1 até agora, né? Por mais que tenha agora atualmente o Hamilton com mais títulos, Schumacher e entre outros, mas ninguém viu ainda outro melhor do que, na minha opinião também, melhor do que o Senna. Que o que ele fez, não só pela categoria, mas pelo Brasil, realmente é de se tirar o chapéu.